O Sutra do Lótus foi feito para dois tipos de pessoa. E por mais que pareça às vezes que esses dois tipos de pessoas estão longe da nossa realidade, na verdade está bem próximo. Talvez seja a nossa própria realidade, a minha e a sua. E a gente tem que entender um pouco melhor sobre isso. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e o objetivo do canal é sempre trazer de uma forma mais fácil, mais completa, mais tranquila de entender e aplicar o budismo Nichiren no dia a dia para a gente ser cada vez mais feliz. Se você viu aqui a capa do vídeo com a borda azul, então é porque esse aqui é um vídeo que a gente chama de Momento Gosho. Eu pego aqui um trecho de um Gosho, ou seja, uma carta do Nichiren, pego um trechinho, dou uma explanada para a gente poder entender como que a gente aplica isso no nosso dia a dia, tá certo? E a carta de hoje, ela tá no Send, volume 1, tá? Página 60, 61, e é o Gosho Perguntas e Respostas sobre abraçar o Sutra do Lótus. São várias perguntas que o Nichiren responde, e uma delas a pessoa pergunta o seguinte: se o Sutra do Lótus ele é chamado de o Rei dos Sutras, por que ele é direcionado praticamente para só dois tipos de pessoa, que são as pessoas dos dois veículos, de erudição e absorção? E aí ele começa no trecho falando o seguinte: a respeito disso, o grande mestre Miaoli declarou: em diversos sutras é ensinado que os seres de todos os demais caminhos são conduzidos ao verdadeiro caminho do estado de Buda, mas não há absolutamente nenhuma esperança para as pessoas dos dois veículos. Por isso, no Sutra do Lótus, os seres dos 6 caminhos são agrupados com os Bodhisattvas, por terem o estado de Buda assegurado. E o poder do Sutra é estabelecido em função das pessoas dos dois veículos para quem o estado de Buda é mais difícil de ser atingido. De fato, como Tiantai declarou, a iluminação das pessoas dos dois veículos é uma prova de que todos os seres vivos, sem exceção, podem se tornar Budas. Quem acharia difícil para um Ashura atravessar o grande oceano? Quem acharia fácil para uma criança derrubar um homem robusto? De maneira semelhante, os sutras pregados antes do Sutra do Lótus explicam que as pessoas possuidoras das sementes da natureza de Buda podem atingir o estado de Buda, mas em nenhuma outra parte é afirmado que isso seja possível para aqueles cujas sementes estão irreparavelmente queimadas. Somente o bom remédio do Sutra do Lótus é capaz de curar prontamente essa grave doença. Vamos entender um pouco melhor isso aqui. Vou começar de trás para frente. Primeiro ele começa assim, ó, né, na parte ali, ó, para aqueles cujas sementes estão irreparavelmente queimadas. Por que ele fala isso? Porque num outro trecho antes, ele estava explicando e ele fala o seguinte: assim como as flores do lótus não podem crescer no pico de uma montanha alta, as pessoas dos dois veículos têm as sementes do estado de Buda queimadas. Ou seja, ele começa falando que a flor do lótus, ela também precisa da condição perfeita para ela florescer. E uma pessoa que tem a semente, mas ela vai para o lugar errado, ela não vai fazer essa flor florescer. Então as pessoas dos dois veículos, né, erudição e absorção, elas têm a semente, mas elas não estão querendo fazer florescer porque elas estão no lugar errado. Às vezes elas estão num pico muito alto, sabe? Então esse pico muito alto, né, esse estado de vida que acha que é melhor do que os outros, ele não vai florescer realmente a profundidade do estado de Buda, né, que é a causa e efeito do lótus, tá bom? Juntando com isso, mais no começo daquele texto, ele falou o seguinte: por isso, no Sutra do Lótus, os seres dos 6 caminhos são agrupados com os de Bodhisattva, por terem o estado de Buda assegurado. O que significa isso? Os 6 caminhos são os 6 estados de vida mais baixos, então inferno, fome, animalidade, ira, tranquilidade e alegria. Poxa, por que essas pessoas desses 6 estados mais baixos estão juntos com o de Bodhisattva? Você já ouviu aquele ditado que fala santa ignorância? Na verdade, o que é ignorância? É a falta de certo conhecimento, falta de informação às vezes. Você já passou por uma situação onde você ensinou o Nam-myoho Renge-kyo para uma pessoa de primeira e ela agarrou aquilo com unhas e dentes e já começou a praticar para tentar transformar a vida dela? Ou seja, de cara ela abraçou a fé. Então, da mesma forma que as pessoas dos estados mais baixos de vida ela têm a capacidade de abraçar 100% de fé em alguns casos, as pessoas de Bodhisattva, as pessoas que estão ensinando, elas também estão num nível onde, se ela acredita piamente sobre aquilo, ela já está ensinando de coração. Então ela também não tem dúvida.
As pessoas que abraçam 100% da fé e as pessoas que também já têm a fé 100% e estão já propagando, elas têm a fé. Em contrapartida, tem as pessoas dos dois veículos, que são erudição e absorção, onde são pessoas que estão o tempo todo buscando informação, tendo somente querendo informação, devorando informação, mas elas não praticam com verdadeira fé. Elas preferem só querer aprender para comparar isso com a fé. E aí entra uma coisa muito importante, né, que conhecimento não é iluminação. Esse ponto aqui é importantíssimo. Conhecimento não é iluminação. Conhecimento ele pode levar à iluminação, mas o que importa é a experiência, é a fé, é você aplicar isso 100% na sua vida, onde você quebra todos os paradigmas da sua vida. O que são paradigmas? São conceitos, tá? Então, além dos conceitos, coisas que você já sabe, coisas que você acha, são os preconceitos. As coisas que você acha que você sabe. Faz sentido para você? E aí Nichiren ele conclui nessa frase falando o seguinte para a pessoa: agora, se o senhor deseja atingir o estado de Buda, tem somente de baixar a bandeira da arrogância, abandonar o bastão da ira e devotar-se exclusivamente ao veículo único do Sutra do Lótus. Fama e riqueza são meras quinquilharias desta existência, e a arrogância e o preconceito são os grilhões que o acorrentarão na próxima. O senhor deveria envergonhar-se dessas coisas e também temê-las. E aí volta naquele ponto que eu falei, o quanto a gente confunde inteligência com sabedoria no dia a dia, de agir com sabedoria, o quanto a gente acha que o status, né? A gente fala tantas vezes de vitória, né? Vamos vencer, tem que vencer, tem que vencer. O quanto às vezes você está levando algumas vitórias do seu dia a dia, né? Achando que isso é a sua própria realidade ou que isso é a sua iluminação. Será que realmente é? Colocando isso aqui em prática, Nichiren ele quer dizer o seguinte: se você ainda está fazendo Daimoku no dia a dia, pelo menos já começou a praticar, mas de alguma forma você ainda vive preconceitos, distinções, diferenças no seu interior, com as pessoas que você vive ao redor, então você não está praticando o budismo da forma correta, né? Não importa quantas vitórias você teve, a maior vitória da prática do Sutra do Lótus é enxergar que todas as pessoas têm a mesma tratativa, o mesmo valor. E quando você faz isso, no dia a dia você proporciona muito mais benefícios para você e para suas vitórias de fato, porque aí você vai criando causas para ter a melhor condição para florescer a flor do lótus.